Fala pessoal, sejam bem-vindos à aula de perguntas e respostas da aula 5, títulos de dívida quanto ao indexador, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para a primeira pergunta. O Mattioli comentou, tive um professor que era vice-presidente da Caixa, ele disse que o Unibanco tentou fazer fusão com o Bradesco, porém pela grande diferença de perfil buscou parceria com o Itaú. Essa é uma dúvida que eu juro que eu tenho minhas dúvidas. Por que foi o Bradesco e não o Itaú? Ou melhor dizendo, por que foi o Itaú e não o Bradesco? Eu sei que foi na madrugada. Eu sei que ninguém fala desse assunto mais, né? Fabião Fares, que está aqui com a gente, sabe bem que na época isso ficou na surdina, ninguém explicou. Acordamos de manhã com a notícia da fusão do Unibanco com o Itaú. Do dia para a noite, foi assim, o negócio... Literalmente, acordamos de manhã com o anúncio da fusão dos dois, né? A grande ideia é que alguma coisa no interbancário correu muito errado. Muito errado no interbancário aconteceu ali. E aí alguém na... Sabe o que eu falei? Coisa de filme mesmo. Aquela coisa de junta todo mundo. Acorda o presidente do Banco Central, acorda os presidentes dos bancos, acorda os caras grandes. Deu ruim e a gente tem que resolver agora. Entendeu? Tipo, não dá para ser depois. Não dava para acordar no outro dia, né? Porque não abriria. A conta não abre, né? Ou seja, seria um problema muito grande. Mas de novo, né? Eu tô deixando claro aqui porque eu nunca ouvi uma explicação real, né, sobre o tema, tá bom? A Karine, mal, boa noite. Quanto maior o valor da Selic, melhor para comprar o título em relação a esse valor pago diário? Eu confundi. É isso mesmo, Karine. Como o indexador é, quanto maior ele for, né, mais gordura ele vai agregando ao seu título, né? Esse é o ponto. Por isso, é um dos motivos, mas a gente vai explicar isso mais à frente, é um dos motivadores, tem mais motivadores, do porquê que você normalmente tem que tomar cuidado com títulos em fundos de juros, né? Por causa disso, você pode ficar para trás na conta, né? Ou seja, você comprou um título, vou dar só um exemplo, mesmo contando com a marcação a mercado, o cara que olhou há 6 meses atrás, a Selic estava 2%, aí ele olhou, gênio, só ele pensou nisso, né? E teve um monte de gente falando essa asneira, mas desculpa, é verdade, né? A Selic estava 1,9%. Aí o cara foi lá no Tesouro Selic, lá no site do Tesouro, aí ele viu o pré-fixado pagando 6. Eu sou um gênio. 1,9, 6. Eu vou comprar o de 6. Gênio. Tá pagando 10,8 hoje. Entendeu? É esse o ponto. Então, ninguém bate na sua porta oferecendo dinheiro. Então, a gente vai aprender, o que eu quero muito que vocês consigam entender, né, mais à frente, é que assim, ó, nesse tipo de momento, o dia que você tiver a menor percepção de que tem um quê de genialidade em mim, pense 2 vezes. Entendeu? Eu brinco com isso, que toda vez que eu acho que eu estou sabendo mais que os outros, alguma coisa que só eu estou sabendo, provavelmente eu estou sendo o último a saber. Entendeu? A chance é grande de que eu seja o último. Então, mas isso que você falou está absolutamente correto. Quanto maior o valor do indexador, mais eu recebo nominalmente, ou seja, mais gordura financeira, valor de face. Vou dar só um exemplo. Se tivesse a Selic de 2%, eu ia ganhar R$10 por mês. Se a Selic está em 10%, 5 vezes mais, eu vou ganhar R$50, né? De agregado. É isso. O IPCA, mesma história. O IPCA é pós-fixado. Hoje o IPCA está em 3% ao mês. Eles vão fazer a aferição do mês. Quanto é por mês? 3%? Pronto, naquele mês os títulos vão ser ajustados em 3%. Num outro mês o IPCA foi para 10%. Naquele mês vai incorporar 10% no valor do título, né? Então é isso, você vai agregando gordura, lucro, obviamente se a empresa ou o emissor não der um calote lá no vencimento, você vai agregando mais com maior for o valor daquele indexador naquele momento. Daniel, quando você tem contrato com uma empresa de prestação de serviços, um exemplo, é uma empresa de sistemas, essa empresa pode fazer o aumento de acordo com o IGPM ou somente empresas do setor imobiliário? É um contrato. O contrato eu posso dizer assim, eu vou subir, brincadeira, não posso, tá? Mas eu vou subir o que eu quiser. Eu vou subir 40 vezes a inflação. Claro que tem um negócio que chama cláusula leonina hoje em dia, né, nos contratos, mas em tese não existe a regra para o indexador que vai ser utilizado, tá? Então, é só um cuidado. Até uns meses atrás, um ano passado, 1 ano e meio atrás, faz tudo isso já, putz,
eu falei para as pessoas, eu falei, cara, o IGPM vai sair do controle. Quase certeza. Naquela época eu falei, ó, vocês que são locatários, têm casa alugada, falem com os seus donos de imóveis, né, os seus, e o inquilino falando com o locador, né, que a gente chama, para trocar o indexador, trocar o IGPM pelo IPCA, porque vai perder o controle, não deu outra, né? E aí depois que subiu muito, o pessoal tentou trocar. Muita gente não trocou porque ficou ruim o cara cresceu os olhos, né? O cara falou, pô, o IPCA tá 6%, o IGPM tá 33%, né? Vamos negociar outra coisa, eu vou negociar uma coisa no meio, se você quiser, né? Então sim, um contrato comercial, desde que não se configure uma cláusula leonina, né, que claramente afronte algumas das partes que possa ser questionado, obviamente, juridicamente, IPCA, IGPM, INPC, né? O que geralmente pode ser questionado, por exemplo, uma cláusula imobiliária, né? O índice de ajuste imobiliário numa compra de uma geladeira, por exemplo, né? Tô brincando aqui. Ou numa prestação de serviços de uma, sei lá, serviços de limpeza, por exemplo. O que tem a ver o setor imobiliário com, né? Ou seja, isso até pode ser eventualmente questionado, mas tirando isso, IPCA e IGPM é literalmente da negociação, tá? Rafael Gomes, boa noite, Maurício. Então, o pós-fixado é uma boa opção quando a Selic está em mínimas? Tá vendo como as pessoas vão começando a entender? É isso, né? Se a gente está com a Selic em mínimas, se a Selic começar a subir, os pré-fixados vão todos cair. Quase. Foi aquilo que eu falei. Ah, mas é IPCA. O título é atrelado a IPCA. Eu sou um gênio. A gente vai falar disso. Eu sou um gênio. Cara, o IPCA está sob controle. Né? O IPCA está sob controle. Se o IPCA está sob controle, isso normalmente não acontece. Mas vamos dar só um exemplo. A Selic vai para uma disparada de 2 para 10. Tá? E o título atrelado ao IPCA, digamos que o IPCA está 2%. Aí está lá o IPCA pagando IPCA mais 4. Certo? IPCA 2, o prêmio 4. Então ele vai pagar 6, correto? Naquele período. Supondo o IPCA daquele momento. E o Selic pré-fixado está pagando 10. Gênio? Não, você não é gênio. O que o mercado em geral vai fazer? Ele vai ajustar o prêmio do outro. Ele vai fazer e pagar IPCA mais 8. Claro, uma brincadeira, isso é uma tendência. Ele vai igualar os títulos. Não igualar, mas ele vai equiparar as coisas. Senão você poderia arbitrar isso. Ou seja, você poderia apostar na normalização disso. Em alguns momentos, acontece um deslocamento. Um vai pagar naquele momento mais do que o outro. Mas na média, quanto é hoje o tesouro pré-fixado, por exemplo? Né? O tesouro curto está pagando 10,5 hoje, perto de 11, o 2031. Né? O IPCA longo, por exemplo, lá do ano que vem, lembrando, né? O mercado já está olhando para a inflação do ano que vem, tá? Ah, mas a inflação agora está 10%, ó, só 10% esse ano. O mercado já está olhando para 5, 6 o ano que vem, tá? Então o 10 já ficou para trás. Você já era, amigo. Você já perdeu. Daqui para frente, o mercado está olhando para mais ou menos uma inflação de 5. Quanto que está pagando o título do IPCA mais agora? IPCA mais 5,5. IPCA mais 5. Eles estão sempre muito próximos, tirando descasamentos como esse, tá? Então, esse é um bom ponto. Nos pré-fixados, IPCA+, Tesouro Pré-fixado, Selic Pré-fixado, né? Ele não é Tesouro Selic Pré-fixado, eu que chamo ele de Tesouro Selic Pré-fixado, para você saber que ele é indexado a Selic, ele tá alinhado com o comportamento da Selic. Portanto, tendem a ser melhores em comportamentos de topo de juros e de topo de inflação, e não de fundo, né? Portanto, é por isso que nós todos estamos aqui hoje, porque a Selic está em alta, na minha opinião, se direcionando para um topo. A inflação, na minha opinião, se já não atingir um topo, está muito perto disso, né? Ou seja, nós estamos perto de um momento muito favorável para esse tipo de oportunidade, tá? Mas é exatamente isso, Rafael, você entendeu? Daniela, o IPCA é sempre mais baixo que a inflação real ou depende do momento econômico? É muito difícil medir a inflação, tá? Eu quero deixar isso muito claro, porque a minha inflação não é a inflação do Fábio Fares, que mora nos Estados Unidos, óbvio, né? Que não é a inflação da Val,
que não é a inflação do Alberto, que não é a inflação individual do indivíduo varia muito. Porque o meu mix de produtos e serviços consumidos é absolutamente diferente de qualquer outro. Ah, mas o Maurício tem uma renda de XYZ, blá, 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 mas ele mora em Curitiba. A inflação de Curitiba não é a inflação de Salvador. Então, esse é o ponto. Já é difícil estabelecer uma inflação. Para mim, já é difícil. Só eu. Se eu tiver que fazer a inflação da minha rua, já vai ficar horrível. Se eu tiver que fazer a inflação da minha cidade, do meu estado, do meu país, você entendeu o grau da dificuldade? Então, calcular inflação é algo muito difícil. Porque é isso. E, portanto, os índices são sempre médios. As métricas da inflação, inclusive, são alteradas de tempos em tempos. Tá? Porque esses componentes da inflação, eles são revistos de tempos em tempos. Só para dar um exemplo. Até mais ou menos, posso estar falando bobagem, até 2015, 2014, não, desculpe, posso estar falando, eu não vou lembrar o ano agora, tenho que ver. O IPCA era maior do que o IGPM. Durante um bom tempo, ele teve um comportamento mais alto. Não à toa, o IGPM era o indexador dos índices do título. Deve ser só coincidência, eu acho. Aí, a partir de um certo momento, o IGPM começou a acelerar. Eles mudaram. É uma piada. A inflação estava muito alta. O que eles fazem quando a inflação está muito alta? Muda a conta. Né? A inflação está muito alta? Muda a conta. Aí eles mudaram e o IPCA caiu. E o IGPM acelerou. E aí o IGPM passou de ser negociado. Mas é isso. A inflação do indivíduo não é a inflação do país. Tá? Esse é o grande ponto. Então, em tese, e isso agora eu quero deixar claro que é uma percepção, eu não tenho os números para te dar, mas de forma geral, a inflação tende a ser mais alta quão menor é a renda da população. A inflação atinge mais de frente, né? Quão menor for a renda da população. Pessoas de renda mais alta, tanto porque tem outras fontes de renda, seja por trabalho, seja por dinheiro trabalhando e remunerando e, portanto, incorpora na renda, tem índices de inflação médio inferiores à média das pessoas de menor população, de menor renda, desculpe, tá? Então é isso. De forma geral, os índices de inflação não vão e, na verdade, em tese, nem pretendem refletir a inflação de fato do indivíduo, tá? Porque o indivíduo como alguma unidade não existe, né? Ana Luísa, bom, então os títulos que não pagam cupom semestralmente são melhores financeiramente? Depende. Do que aqueles que pagam tudo só no vencimento? Depende. Em tese, Aninha, em tese, eles são menos arriscados, né? Porque como eu vou recebendo antecipadamente os juros, vai sobrando só o principal e os juros à frente, né? Então, em tese, eles são menos arriscados, tá? Porque imagina, se eu tenho que pagar, tenho 1.000, eu empresto 1.000 para a empresa ou para o governo, e esse cara vai me pagar daqui 10 anos somado com juro acumulado. A chance dele não ter dinheiro é maior, porque ele vai ter que pagar um monte de dinheiro, tudo junto, do que se ele for pagando antecipadamente. Portanto, como ele reflete menor risco, isso é refletido também na dinâmica de preços dele, né? Só que tem um detalhe, títulos que pagam cupom semestral comparados igualmente com um título, se eu tivesse que pegar dois títulos do mesmo emissor, um que paga cupom semestral e um que não paga cupom semestral, em geral, o que paga cupom semestral tem que pagar juros mais altos. Por quê? Exatamente pela falta do efeito do juro composto, né? O juro sobre juro, porque é aquilo que eu falei, se o cara não paga juros, aquilo que eu falei, ó, tem R$1.000, passou um ano, ele me paga 10% ao ano, correto? Se ele não pagar cupom, ao final de um ano, eu tenho 1.100. Ao final de 2 anos, os 10% não é mais sobre 1.000, é sobre 1.100. No segundo ano, 10% sobre o todo. No terceiro, no quarto, no quinto, portanto, no último ano, está pagando muito mais do que 10%. Mas muito mais. O famoso juro composto, certo? Como no título que paga cupom antecipado não existe o acúmulo de juro composto, porque ele vai pagando sempre sobre o principal, só sobre o principal. Emprestei 1.000, é 5% ao semestre.
Todo semestre ele paga 5% sobre 1.000. Então, no acumulado dos 10 anos, fica muito menos interessante para mim emprestar na conta. Se fosse igual, um paga 10 e o outro paga 10, é preferível 10 no que não paga cupom. Porque no efeito de 10 anos, por exemplo, é ridículo a diferença. Então, ele vai trazer isso a tempo presente. Então, eu só estou deixando claro que quando a gente fala que é vantajoso financeiramente, depende do que você pretende. O que é que você quer? Você quer ganhar mais nessa faixa de patrimônio ou quer mais segurança? O que eu posso garantir para você, dentro da construção da carteira, se eu tivesse que dividir a carteira em 2, títulos de maior risco e títulos de menor risco, só fazer uma divisão chucra, os títulos que pagam cupom estariam nos mais seguros e os títulos que não pagam cupom estão nos menos seguros. Correto? É por isso só. Mas claramente isso não quer dizer que é melhor. Se for um cara que vai pagar, por exemplo, eu tô só brincando, né? Tipo, Petrobras, Vale, título de 5 anos da Vale. Sendo muito sincero, por que o título de 5 anos da Vale não paga cupom? E mesmo assim ela vende tudo para gringo, que adora título com cupom. Por quê? Porque a Vale. E ele sabe que vai pagar. Entende? Então ele aceita essa condição. No Brasil, a gente vai falar disso na próxima aula, no Brasil, qual o título que os gringos mais gostam? NTNF. NTNF, que é o que paga cupom antecipado. Por quê? Porque é o Brasil. Claro, eu estou só brincando, isso é sempre dentro. Quer dizer que o título que o gringo não compra. Claro que compra, mas numa proporção muito menor do que os títulos que pagam semestralmente. Primeiro, porque eles estão mais acostumados com isso, essa é a dinâmica média deles, mas obviamente porque o emissor tem um problema no meio a ser lidado também, né? Então é uma questão de risco a ser associado também, tá bom? Ah, bem lembrado, Gabriel. O AI ele é certificado pela Ancor, não pela Ambima. Tem razão, tem razão. Ambima, os caras que tem CGA, né, que tem CFP, que são os mais ligados à gestão de patrimônio e tudo mais. Bem lembrado, Gabriel. Obrigado, viu, cara? Putz, eu tô vendo que estou... Agora que eu vi que eu tô com o chat fechado, desculpa. Obrigado, Lucas. Eu não tinha visto não, cara. Vi agora só agora que eu vi sua mensagem. O Edson, dá para dizer que se existe vantagem entre títulos que pagam cupom e os que não pagam? Acabei de explicar isso aqui, né? Karine, então no Brasil não tem título pós? Não tem. Puramente pós não existe. Nenhum. Tá? Você só vai encontrar títulos puramente pós nos privados. 100% do CDI, 120% do CDI, 80% da inflação, 120% da inflação. Título público ou é pré ou é híbrido. Ponto. Tá? Como eu gosto de lembrar, o Tesouro Selic hoje, a gente vai falar disso mais à frente, o componente dele pré-fixado hoje, que é o 0,10, 0,2, ele é muito pequeno frente ao componente pós, que é 9,75 e que deve chegar a 10,5 em breve, né? Ou seja, o mercado já está olhando para mais de quase 1,5% na próxima reunião, já até mais, inclusive, hoje. Chegou a 1,6. Então, como a parcela pré dele é muito pequena, o efeito dele, mesmo em momentos de mercado estressado, é muito pequeno, comparado, por exemplo, ao que era quando a Selic era 2, que na verdade era 1,9, né? É isso, tá bom? Mas sim, no Brasil não existem títulos puramente pós-fixado, títulos públicos, tá? Fábio, é tipo Fight Club, o que acontece no Fight Club fica... Ele tá falando do Itaú, do Clube da Luta. Paulo, o título que paga cupom, como a gente vai receber o mesmo valor no final? Isso não pode ser considerado perda de dinheiro se analisarmos em relação à inflação? Depende. Qual o valor do cupom? Essa é uma outra pergunta que a gente vai responder mais à frente. Se você comprou um título que paga cupom, olha que delícia. O cara comprou um título, Paulão, pré-fixado 2031, quando a Selic estava 2. Entendeu? E ele estava pagando 6. Pré-fixado pagando. Ele está recebendo 3% a cada semestre. A inflação já está em 10. Né? Para 2 anos na frente ele perdeu dinheiro, certeza.
Sem falar que isso supondo que a situação não piore, né? Mas é exatamente isso. Esse é um dos outros componentes que tem que contar. Por que, portanto, eu não compro título pré em fundo de juros? Porque os juros são puxados pela inflação, em geral. Quando a inflação sobe, normalmente a Selic sobe também, o que vai derrubar o valor dos títulos. Ignorando a queda do valor do título transitório, porque no vencimento eu vou receber lá o que eu estou dizendo que eu vou receber, que está lá, desde que o Brasil não deu um calote. Mas eu peguei o fundo do juro. Entendeu? A chance de eu ficar casado com um título 10 anos e tomar um couro da inflação é enorme. Enorme. E é disso que a gente vai falar mais à frente. Você entendeu, Paulo é ligeiro. Paulo Pessato, ele está falando o que significa a Selic. Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Paulão, eu vou admitir para você, Paulão, primeira vez que eu soube o que significa Selic. Eu juro que eu nunca procurei. Vamos ver aqui. Carlos, Maurício, não sei se entendi bem essa questão de o título ser pré-fixado e seu preço variar de acordo com, por exemplo, com a Selic. Eu vou mostrar aqui um exemplo, Carlos, do Tesouro Direto, tá? Eu vou pegar o título pré-fixado, a Selic, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês verem aqui, peraí. Ver se dá para ver direitinho aqui. Peraí que tá muito grande aqui na tela, pessoal. Deixa eu diminuir um pouquinho, que ele fica melhor de ver. Lembra o site do Tesouro Direto, tá vendo ali? Vou colocar ali. Então, primeiro eu vou te mostrar aqui, os títulos deles aqui, tá? Tesouro pré-fixado, que eu falei para vocês, que é o tesouro que ele é pré, porque ele é atrelado à Selic, tá? Ele não tem pré-fixado no nome, é chamado de LTN. A gente vai falar. Na outra aula eu vou entrar em detalhes sobre isso aqui, não se preocupe, tá? Tesouro Selic, que é o pós-fixado, que não é pós-fixado, que é híbrido no Brasil, que é Selic mais, né, um negocinho aqui pequenininho ali, 0,10, tá vendo? E o Tesouro IPCA+. E vocês vejam, esses aqui sem cupom semestral, sem juros semestrais, e esses aqui com juros semestrais. E no pré-fixado, esses dois, 24 e 26, sem juros semestrais, e o 2031, o único que você tem juros semestrais, tá? Então, eu vou pegar para você ver o comportamento do Tesouro Pré-fixado 2026, tá? Peraí, tá aqui, Tesouro Pré-fixado 2026. Eu quero saber, não, ele está me perguntando se eu quero a taxa ou o preço, né? Peraí, o que tá isso aqui? Peraí só um pouquinho que tá uma desgraça de negócio na tela aqui. Você quer falar que você não? Tá aqui. Então vamos lá, eu vou pegar o preço do título, tá? No último ano. Veja aqui, na virada do ano, a Selic estava 2%. Esse título estava valendo R$ 737. Portanto, se no dia 30 de dezembro, virada do ano passado, tá? 30 de dezembro, vou aumentar um pouquinho mais aqui. 30 de dezembro, R$ 737. Portanto, cada título estava valendo R$ 737. Selic é 2%. A Selic começa a subir. Na verdade, a percepção da Selic começa a subir. A Selic vai subir bem depois. O mercado começa a perceber que a Selic vai subir. Ele começa a botar isso no preço. E vai caindo. Caindo. Mas você não tinha que ganhar? Não, esse título está caindo. E ele chegou no dia 1º de novembro a R$ 611. Então ele caiu R$ 120, quase 20%. A Selic cai, a Selic sobe, o valor do título cai. Mas lembrando, não é a Selic, é a percepção do mercado. Eu falei na aula anterior, né? O título varia de preço não frente à taxa, frente à percepção do mercado de para onde os juros vão, né? Ou devem ir, pelo menos. Portanto, quando o mercado viu que a Selic estava com cara de que ia virar para cima, o mercado já começava a colocar isso no preço do título. Deixa eu mostrar uma coisa interessante. Na virada do ano, dia 30 de dezembro, esse mesmo título estava pagando 6,29%. A Selic estava em 1,9%. 1,9%. Né? É só para você entender. Então, só para explicar rapidamente então esse detalhe, né, que a gente falou aqui. A câmera até virou aqui, eu dei um chute aqui na mesa. Aqui, tá? Respondendo a sua pergunta, então, Carlos, o preço de face varia. O de face não. O preço de face é o último. O preço de face é o do vencimento. Tá? Ele vai ser pago de acordo com o título.
Quanto é a Selic? Vou dar só um exemplo, né? A Selic o IPCA em 2021 vai ser 10%. Portanto, ao longo do título, a porção desse IPCA vai pagar 10% lá no vencimento. 2022 vai ser 5%. Então, em 2022 ele vai colocar 5% no título. Em 2023 vai ser 8%. Coloca 8%. Mas eu só sei disso mais para frente. Eu não sei quanto vai ser o IPCA, a Selic e o IPCA em 2024. Não sei. Ninguém sabe. E é por isso que é considerado pós-fixado. Você só vai saber no futuro. E é por isso que você hoje... Vamos só supor, então, o seu título hoje eu comprei por 1.000. E ele é um título de 10 anos atrelado ao IPCA. Quanto ele vai pagar em 2031? Eu não sei. Eu não sei quanto vai ser a inflação de 22, de 23, de 24, 25. E eu só vou saber isso quando a inflação for aferida naquele período. E aí ele vai incorporando. Por isso que o indexador, todos eles que têm um indexador... Por que é um indexador? Porque eu não sei quanto é. Quanto é a Selic de daqui 6 meses? Daqui 6 anos? Não sei. E, portanto, todos os títulos que você for comprar, privados ou públicos, que sejam atrelados a um indexador, Selic e IPCA, são sempre pré-fixados, mas sempre pré-fixados, porque pós-fixados, porque são sempre à frente, né? Mas, exatamente por isso, como eles são pós, eu não sei como... Eu preciso ver o depois para saber quanto vai ser, só depois eu vou saber. E eu mostrei para você também aqui o quanto esses títulos sofrem quando o indexador sofre uma mudança de percepção do mercado. O valor naquele momento, só para mostrar de novo, tá aqui, né? Naquele momento, o título varia. No vencimento, isso aqui tudo não importa. No vencimento, se o Brasil não der um calote, quanto você pegou no título? IPCA mais 4, você vai receber integralmente o IPCA do período mais 4% ao ano. Ponto final. Tá bom? Mas, de novo, isso aqui ainda é muito teórico, né? Vou explicar um pouco mais à frente, depois no detalhe. Tá bom, Carlos? Vocês vão entender mais na prática, mais à frente. Hoje ainda é bem conceitual. Rafael, conforme vai subindo a taxa Selic, o retorno vai aumentando. É o inverso do pré-fixado que devemos entrar quando a gente estiver em alta. Exatamente isso que eu expliquei mais cedo, né? Ana perguntando como é que vai ser para garimpar títulos no secundário. A gente vai falar disso, vai ter uma aula disso. Eu vou tentar gravar ela, não sei se vai ser ao vivo, porque você tem que estar de olho na hora que o mercado abre. E é bem difícil de pegar. É uma briga, todo mundo gosta de, claro, todo mundo quer pegar o secundário, tá? Mas estaremos no módulo 4 nisso, Aninha. Otávio, títulos que pagam cupons semestrais, os valores dos cupons caem na conta ou são liberados se eles pagam cupons semestrais, cai na sua conta. Tá? Você vai dizer lá, eu estou comprando esse título pelo Itaú, por exemplo. A cada 6 meses cai na sua conta da Itaú Corretora, né? Cai na sua conta da XP, cai na sua conta da onde você estiver, tá? Isso nos Estados Unidos é a mesma história, tá? Lucas, mal, se eu saio de um título pós-fixado antes do vencimento, a taxa que receberei é do momento em que vendo o título, exatamente isso. Se o título permitir que você saia antes, Lucas, lembra que eu falei que ele vai juntando, se ele for puro pós-fixado, puro, não tem parcela pré. Selic. Entendeu? CDI. Todo dia ele vai juntando uma gordurinha. Tinha R$1.000. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004. Lá no... mas ele vence... Esse é um detalhe do título do Tesouro Selic, por exemplo. O Tesouro Selic vence 2024 ou 2027. São os que são negociados agora. Né? Ele vence lá. Mas você pode sacar a qualquer momento. E a liquidação é D mais 0, ou seja, eu pedi de manhã, à tarde está na conta. Portanto, tudo que está acumulado até a hora da liquidação é seu. Não volta. O título não volta. Se ele fosse 100% pós-fixado. Gosto de lembrar que no ano passado, por causa da parcela pré-fixada, teve vários momentos, eu vou abordar isso um pouco mais à frente, em que o Tesouro Selic, se você tivesse feito isso, você teria devolvido parte do seu lucro, porque ele ficou negativo vários meses seguidos no ano passado, por causa desse efeito. Mas é isso, né? Vamos supor, você comprou um CDB de um banco que tem liquidez diária, por exemplo. Paga 110% do CDI.
Todo dia ele vai agregando uma gordura. Se você pedir o saque, ele vai tirar para você exatamente aquilo que tem até aquele momento, obviamente excluindo o seu imposto de renda que você tem que pagar sobre o lucro eventualmente. Certo, Lucas? Beleza, cara. Oscar, como saber se a Selic está próxima do topo e a hora de comprar? O que será que é a resposta que eu vou dar para ele, hein? Vamos lá, é uma inscrição descobre. Módulo 4, Oscar. Módulo 4. Teremos calma, teremos calma. Estamos na quinta aula ainda, né? Temos muito para chegar nisso, né? Arthur, boa noite, Mal. Excelente aula. Pensando em diversificar ou balancear os aportes em títulos que pagam os cupons recorrentes e os que não pagam, o que deveríamos considerar para montar a estratégia? Eu já falei hoje, mas módulo 4, né? Vamos em frente. Eduardo, é possível operar vendido ou comprado em títulos de renda fixa? Boa pergunta. Vou explicar isso mais à frente. Você só pode operar comprado em títulos de renda fixa no Brasil, tá? Títulos de dívida. Você não pode, por exemplo, que eu falei, né? A Selic está subindo. Se a Selic está subindo, o valor do título está caindo, correto? Lembra da gangorra? Título, valor do indexador subindo, valor do título caindo. Você não pode operar vendido, né? Portanto, não dá para operar a favor dos juros. Ou seja, ganhar com a alta dos ganhar com só olhando para o indexador, né? Não dá para ganhar com a alta, dá para ganhar com a queda. A marcação a mercado que a gente faz é exatamente essa, tá? A única forma de você poder, em tese, ganhar com a alta dos juros é operando contrato futuro de juros, tá? Que é algo que vai ficar absolutamente fora do escopo, porque é uma operação extremamente arrojada e arriscada, tá bom? Que você só vai ver mesas operando isso ou gente muito especialista, porque é um volume financeiro altíssimo operado nisso, tá, Eduardo? Mas é isso. Através de títulos públicos ou mesmo privados, você não consegue operar vendido, tá? Não existe short, né, que a gente chama de títulos públicos, tá? Ainda que, oi, tá me ouvindo bem, pessoal? Mudou meu som alguma coisa? Porque mudou aqui para mim, parece o áudio aqui. Não? Tudo bem? Tudo bem? Ainda que nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo no Brasil, isso vai ser tema das nossas aulas, não exatamente essa parte, você pode operar vendido em ETFs, né? De títulos de dívida, que é a outra parte da zoeira, mas isso fica para uma outra conversa, tá? Vocês, por favor, segura aí. Patrícia, se o indexador diminuir, o valor pago será menor? Isso está na aula última, é o regime da gangorra, tá, Patrícia? Se o indexador, não é? Lembra sempre, acabei de mostrar um exemplo aqui. Não necessariamente o indexador tem que cair. Quem tem que cair é a percepção do mercado, né? Porque é bom lembrar, aquele preço que cai é o valor que o mercado está chegando a um acordo por quanto aquele título vale. Compradores e vendedores, correto? Então, não é o Banco Central quem manda. Mas a Selic subiu, o título vai cair. Não é assim que funciona, né? É a percepção do mercado com relação ao preço. Isso eu vou explicar em maiores detalhes mais à frente, tá bom? A Smart Fit, a Monique falando, ajustando a prestação lá, né, a mensalidade pelo IGPM. Foi. E botou os 30% mesmo, não estava nem aí, né? Eu sei porque vários amigos meus mostraram, chegou print para mim dos caras mandando. Karine, não sei se posso falar disso, mas queria a sua opinião. Algumas pessoas estão falando que nesse estresse recente do mercado, deveríamos ter comprado um pouco de pré-fixado. Isso é real? Não iríamos perder? Eu vou abordar isso um pouco mais à frente, Karine. Tem uma parte da dinâmica que eu quero que vocês entendam, né? Para quem opera no mercado, sabe o que eu vou chamar de volatilidade dos ativos, né? O que a gente viu no início de novembro, principalmente, foi um episódio de enorme estresse no mercado brasileiro, não só no mercado brasileiro, foi meio global, esse mercado de juros estressou no início de novembro, e o mercado brasileiro passou por um pico de juros. Aquelas perspectivas de juros chegaram a ficar próximas de 14%, 13,5%, mas isso é uma volatilidade transitória, tá? Olhando agora, em retrospecto, e não precisa fazer, até mostrei agora há pouco para vocês aqui. Peraí, pessoal, deixa eu mostrar. Tá aqui, ó. Tá vendo essa volatilidade aqui? Vou colocar 90 dias aqui, né? Veja aqui, ó. No dia
1 de novembro, bem início de novembro mesmo. O título prefixado 2026 chegou a ser cotado a R$ 611. Ele agora está cotado a R$ 669. Então, se você estava no dia 1º de novembro e comprou aqui, você se deu bem transitoriamente, tá? Qual que é o meu ponto? E tem sido, inclusive, papo de uma conversa que eu tenho tido constantemente com o Fábio, né? Inegável. Se você comprou o título lá dia 1º de novembro, você está ganhando agora. A pergunta que fica, e eu quero que e esse é o foco do meu curso, né? Eu não quero formar operador de volatilidade, né? Eu quero que você consiga ter tranquilidade, como eu gosto de lembrar, né? Quem aqui estava de olho no mercado dia 1º de novembro? Certo? Quem aqui que estava de olho dia 1º de novembro? Levanta o braço aí, que está com uma câmera aí. Estava com a fuça no monitor dia 1º de novembro? Ninguém, né? Estavam trabalhando, estavam com as suas vidas. Então, por que eu estou falando isso? Hoje, e é engraçado como sempre funciona assim, né? Bicho do céu. Tem gente falando que comprou dia 1º de novembro. É muito engraçado. Depois que passou, todo mundo comprou. O que eu quero que vocês entendam é assim, ó. Os títulos hoje, o Tesouro Prefixado hoje, ele está pagando, e de novo eu quero deixar claro que não sou eu que estou dizendo, tá? Eu vou mostrar para vocês. O Tesouro Prefixado hoje, 2026, ele está com 10,43% ao ano. A Selic está em 9,75%. Dados de hoje do Bloomberg. O mercado ainda estima, não mudou nada, né? Em junho, 12,25%. Na verdade, 12,35%, então dá 12,25%, né? Eu honestamente acho que não chegaremos a tanto, se você me perguntar. Acho que chegaremos... Eu estava apostando em 11,75%, eu estou cada vez mais otimista com isso. E é um bom otimista, como o Fabião mesmo fala, né? Ninguém ganha quando o Brasil paga 12,5%. Né? Quem está pagando é eu e você, né? Então, quando a Selic cai a projeção de 12,5% para 11,5%, eu acho que vai ficar na faixa, é bom. A pergunta que eu quero fazer para vocês, a grande ideia por enquanto, a Selic está numa trajetória ascendente ou descendente nesse momento? Ou de estagnação, de consolidação? Ela está ascendente, correto? Nós estamos numa franca alta. Okay, acabou de subir 1,5, vamos para 1,5 talvez. Eu acho que não, acho que vamos a menos, mas o Roberto Campos Neto deixou na ata lá que vai ficar 1,5. Eu acho que é menos, mas é isso, eu acho que ele blefou ali. Mas está tudo certo, faz parte do jogo. Se subir 1%, nós vamos a 10,75, correto? Na próxima, 10,65 na verdade, né, que é sempre 0,1 abaixo. Se o juro imediato está pagando 10,65, o juro de 3 anos vai pagar 10,5? O que vocês acham? Tesouro Selic, eu posso sacar hoje. Compro hoje e vendo amanhã. 10,65. O título de 3 anos vai pagar 10,5? Não. Não. Então, assim... A volatilidade de curto prazo, tem muita gente grande surfando ela, né? Mesa de derivativos, mesa de renda fixa nesses episódios faz dinheiro, assim, muito. Mas para quem é um operador, como vocês todos, a maioria de vocês, gente que trabalha, que tem uma rotina, que tem uma vida, é mais importante, como os meus alunos sabem disso, né? Quem é meu aluno do curso de commodities sabe disso. O importante não é querer caçar a mínima nem a máxima, é estar perto dela. Né? Tá perto dela. Então, é melhor uma brincadeira, né? O que eu quero que vocês estejam é perto do topo dos juros. Quanto vai ser o topo de juros? Alguém aqui sabe quanto vai ser o topo de juros? Ninguém sabe. E é muito engraçado. O Paulo Pessat está dizendo que sabe. Né? Ninguém sabe. E como ninguém sabe, se eu falar para vocês, ó, dia 1º de novembro deu uma entrada, eu tô analisando uma volatilidade de curto prazo ou eu estou analisando uma tendência de maior prazo? É curto prazo, gente. Eu não quero ninguém fazendo isso aqui. Não quero, gente. Eu não quero que vocês tenham que se preocupar com isso. Eu quero saber o seguinte, que vocês vão conseguir olhar para o mercado e falar, eu tenho uma leitura de que essa curva de juros está numa tendência de estagnação. Ou seja, ela estava assim, vocês vão entender isso logo logo. O ângulo dela estava íngreme, começou a ficar mais intenso, e ele começa a diminuir o ângulo. A hora que ele diminui o ângulo, é uma brincadeira aqui, né? É a hora que eu vou começar a fazer os meus aportes, entende? Ah, Maurício, mas o título pré que eu tô comprando hoje, que tá pagando 10,8, teve um dia lá que ele pagou 12.
Aí você tem que saber o que você pretende. Você virou trader de juros, mesa de trader de juros, ou você está preocupado em pegar uma curva de juros depois, à frente, um ciclo de juros que vai levar 2, 3, em tese, a gente não sabe de novo, né? 2, 3, 4, 5 anos e preocupado com uma oscilação de um mês. Então é isso, tá? Respondendo a pergunta, então, deixa eu ver quem foi que me perguntou, esqueci, desculpa. A Karine. Karine, inegável, tivemos um pico de juros no primeiro dia de novembro, na primeira semana de novembro, já passou. Títulos pré, nesse momento, deixa eu botar aqui na tela para vocês verem de novo, está pagando 10,43%. Título de 5 anos, 10,43%. Se essa tabela se confirmar minimamente, o mercado está olhando para 12,25%. 12,25%. Se for 2% abaixo, o que eu duvido que não é para tanto também, teremos 10,25%. Com 10,25%, você acha que um título de 5 anos vai pagar 10,4%? Por que você vai tomar um risco de 0, aquilo que eu falei, 0,2% a mais, com 5 anos à frente? Olha, eu quero lembrar a nós todos, 5 anos do Brasil é 30 anos dos Estados Unidos. Sem nenhum exagero. Quem vai tomar um título de 5 anos com 0,2% de prêmio? Certo? Vocês entendem o que eu estou querendo deixar claro nessa situação? Quando a gente analisa a curva de juros, portanto, claro, cara, a volatilidade, eu posso fazer uma... Maurício, deu um estresse aqui, quero comprar uma fraçãozinha. Posso? Pode. Tá tudo bem. Mas eu quero ensinar vocês a entender quando que a gente chega potencialmente num platô onde essa volatilidade de curto prazo já nem importa mais. Entende? Porque a partir de agora eu tenho um alto potencial de que essa curva de juros volte. E olha que interessante. Tem um detalhe importante aqui. É a primeira vez. 2 fatores importantes. 2. Primeiro, é a primeira vez em 20 anos que nós temos um cenário. Lembrando aqui, aqui que está a eleição, outubro de 22. Em agosto, o mercado já começa a sinalizar ou já esperar um juro intrínseco em queda. É a primeira vez em 20 anos que as eleições não têm pressão de alta nos juros. Primeiro ponto. E segundo ponto, olha que interessante. Meio de 23, o mercado já está olhando para um juro de 1 dígito de novo. Então, mantidas as condições naturais ou normais de temperatura e pressão, se não tivermos nada de muito fora do radar, seja no Brasil, seja no internacional, é muito provável, e eu estou dizendo, claro, que eu não sei, isso por enquanto é uma perspectiva do mercado, não é meu. Isso não é Maurício falando, tá? É o mercado falando. Analisando friamente, é muito possível que a janela de entrada desse ciclo de juros seja uma das janelas mais curtas, pelo menos no tempo recente no Brasil, né? Então é isso. Vocês entendem o que eu quero ensinar para vocês, que é ter tranquilidade para entrar e não ficar caçando máxima e mínima? Quem é meu aluno do curso de commodities da mentoria sabe do que eu estou falando. Eu não fico caçando máxima e mínima, mas não caço mesmo, bicho. Eu quero estar o mais perto que eu posso, ou que eu vou conseguir desse momento. E eventualmente, como foi em 2015, eu comprei o dia da máxima. Eu comprei. Mas disse e repito, foi sorte. Você acha que eu tinha alguma previsão de que aquele lá ia ser o dia da máxima? Que jeito? Eu tenho, né, visão além do alcance, Thundercats agora, né? Não tem essas coisas, não. Eu falo assim, a mãe de Ná que previu o futuro não previa que ela morreu? Que ela ia morrer? Pô, né? A mãe de Ná que previu o futuro não previu que ela ia morrer? Como é que pode isso? Não, brincadeira. Quem sou eu de querer prever isso? Na verdade, o que eu quero que vocês entendam, muito mais do que qualquer outra coisa, é que esse é um ciclo, eu não vou dizer que ele é controlável, mas ele é manejável. Você entende de manejo? De eu falar assim, opa, eu estou chegando num ponto que começa a ficar mais favorável. Pô, se está mais favorável, vamos lá então, vamos começar, né? Vamos fazer aportes. E outra coisa, como você já deve ter entendido, se eu não sei qual é o dia da máxima, o dia, eu não vou saber nunca, só vou saber depois, né? Antes eu não vou saber. Vocês acham que um dia eu vou falar assim, pessoal, bora, vende a casa, faz um comodato da sogra, entendeu? Pega todo o dinheiro, pá! Você acha que funciona assim?
Algum de vocês está esperando por esse dia? Que é, né? Finalmente vamos acordar. Esse dia não vai chegar, eu já vou avisando vocês, tá? Porque não é assim que se faz, né? Gente, grandes fundos jamais fariam isso. Primeiro por uma impossibilidade, segundo porque ninguém sabe o futuro. Então a gente vai fazer aportes que vão se estender ao longo do tempo, né? Ou seja, a gente vai ficar próximo desse momento. Até porque, sabe por que eu falo isso? Eu estou já queimando largada aqui, já, mas eu não devia ter falado. Agora tem a pergunta da Karine aqui, vamos responder. Ainda que tudo esteja céu de brigadeiro, né? Não, vamos falar céu de brigadeiro porque nós temos o Alberto aqui. Temos aquele mar de almirante, assim, ó. Tipo aquele, né? Chapado, assim, ó. Tipo, lindo. Não tem nada, tem uma onda. Tipo assim, lindo. Vou pular. Vou pular. Você nunca sabe se tem tubarão. Né? É uma brincadeira, você sabe, né? Eu tô brincando isso, assim, tá tudo lindo. Cara, o cenário se delineou lindamente. Lindo. Pá! É toda hora de comprar. Agora! Aí eu lembro que eu tô no Brasil. E que o perfeito vira o auge da imperfeição em 2 minutos. Aquilo que era o mar de almirante, o céu de brigadeiro, do nada, vira um meteoro caindo na Terra. Sabe o meteoro que a gente está esperando desde os dinossauros? Tá chegando. Uma hora ou outra ele pode chegar. Eu estou falando isso porque essa é uma outra forma da construção que a gente vai abordar. Para mim seria muito mais bonito falar, ó, é assim, ó. A construção inteira prevê sempre, meus alunos sabem disso, em última instância, o intangível. Então a gente, na minha forma, porque é a forma como eu conduzo o meu dinheiro, porque é a forma que eu vou ensinar como eu faço com o meu dinheiro, eu vou ter sempre uma margem grande ou relevante de e se. Entendeu? Porque no Brasil, o e se é o quando vem, né? Por aqui não tem e se, aqui tem o quando vem, né? Aquela história, a gente não sabe. Então é o que eu quero deixar claro para vocês. A construção inteira se pauta numa postura defensiva, sempre. Ela é sempre, por mais que ela seja agressiva no objetivo de pegar o mais próximo do topo que eu quero para que o título caia e eu possa ter a possibilidade de saída, em última instância, eu quero ser o mais defensivo, porque eu lembro em última instância que não tem dinheiro infinito. Você já ouviu um monte de gente por aí falar, não, caiu, eu compro. Não, mas se cair mais, compro mais. Mas se cair mais, eu compro mais. O dinheiro não acaba, bicho? Não acaba. Não tem como. Uma hora ele acaba. Então eu tenho que construir a carteira pensando na hipótese de que eu sempre tenho uma última possibilidade de dar caca. Né? Pode dar caca, né? E se pode dar caca, a construção prevê a caca dentro dela. Não é uma possibilidade, faz parte da construção, tá? Já estou adiantando para vocês, aqueles mais arrojados que querem. Não, Maurício, quando é que eu vou comprar o 2055 100% da carteira? O 2000, né? Na minha opinião, não vai. Entendeu? Mas se você quiser, cada um sabe o que faz com o seu próprio dinheiro. Você vai entender como poder eventualmente detectar um ponto majoritariamente positivo, pelo menos em probabilidade, tá? A pessoa já está perguntando se chegamos no topo de juros. Diego, Maurício, nesse cálculo de topo da Selic no primeiro semestre de 22, você leva em consideração o possível início da subida dos juros americanos? Eu não acho que os juros americanos vão subir muito. Essa é um outro. Eu vou só comentar aqui, tá? Não vou entrar nesse detalhe porque envolve aspectos que eu não controlo, que é o quanto o mercado vai achar que aquilo é relevante, né? Se os Estados Unidos subirem 0,5, 0,7, não dá grande coisa, não. Os juros antes da crise eram 2%. Antes da crise. Então ele está voltando meio no sentido onde ele estava, né? Os juros de 2 anos eram 2% nos Estados Unidos. Hoje está em 1,2%. 0,7%, desculpe. Então está longe ainda. Mas se subir mais 1%, volta para onde estava, né? Então eu não tenho como prever que teremos um enorme chacoalhão se voltarmos para onde estávamos. Entende? Então é isso. A não ser que venha um choque de juros, a lá... oh, cara, esqueci o nome dele. O Greenspan, né? Em 2005, que ele subiu 4%, 5% em um ano, assim, tipo um negócio surreal, que foi um choque de juros. Não prevejo nada muito fora do normal, tá, o Fabrício? Fabrício, não, desculpe. O Diego, mas de novo, tá, Diego? Isso é uma suposição, obviamente, né? Não consigo garantir isso.
Fabrício, lembrando que o IPCA é o governo e IGPM é o FGV, isso é verdade também. IPCA é calculado pelo IBGE e o IGPM é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Rafael, os títulos pós-fixados, quando comprados nas mínimas, se aproximam das máximas, o preço de face também altera, correto? Os títulos pós-fixados, quando os comprados nas mínimas, se aproximam das máximas. Putz, agora você me confundiu. Os títulos pós-fixados, quando comprados nas mínimas, se aproximam das máximas e o preço de face também altera. O preço de face altera todo dia no pós-fixado. Todo dia. Todo dia. Todo santo dia. Em tese, né? O IPCA só é medido a cada mês, né? Mas a cada período ele se altera, né? É isso. Mas depois de entradas e saídas eu vou entrar mais à frente. Não quero entrar nessa conversa agora, tá bom? Rafael, onde descobrimos se teríamos títulos da Vale ou Petrobras disponíveis para comprarmos no topo da Selic? Raramente você vai encontrar esses títulos no mercado. Raramente, tá? Você vai encontrar, e vou explicar isso mais à frente, emissões primárias, geralmente. Ou seja, quando o banco, a Petrobras vai emitir agora, talvez você consiga comprar. Depois, só se alguém vender. E é muito raro, tá? Vender no secundário. Mas raramente você vai encontrar. Essa hipótese vai ser uma aula sobre credit spread, que você vai operar a diferença dos títulos privados contra os de risco soberano. Normalmente você vai encontrar títulos mais ligados ao risco bancário, tá? LCI, LCA, CDB, qualquer coisa do tipo, tá bom? Mas isso a gente vai falar mais à frente. Edu, não sei se é momento para isso, mas como é feito o cálculo do imposto de renda do cupom semestral? Pelo tabela do IR na fonte em função do valor recebido? Teremos uma aula de tributação para isso. Edu, não vou entrar nessa conversa ainda, tá bom? Jefferson, Maurício, boa noite. Para atuar na marcação ao mercado é melhor os títulos pré-fixados? Em geral, sim. Em geral, não. São eles, tá? Que a gente... Ou pré-fixados ou híbridos. É que o pior de todos no Brasil é o Tesouro Selic, porque basicamente não é marcável. Foi no ano passado. Nesse ano, não mais, tá? Tesser, é possível reinvestir os cupons semestrais? Sim, sim. Tesser é meu querido amigo lá do Bradesco, trabalha no Bradesco, meu aluno também aqui, entende bastante de renda fixa. E meu aluno, cara. O que tá fazendo aqui, Tesser? Rafael, os títulos pós-fixados, quando comprados nas mínimas, se aproximam das máximas? Você vai precisar me explicar melhor essa pergunta, eu juro que eu não entendi. Eu quero deixar claro que os títulos pós-fixados, eles alteram o valor do valor de face, o valor do par, todo dia. Ponto final. Não precisa... mas nas máximas... Não, ele altera todo dia. Tá? Títulos pós-fixados. Fábio Ferreira. Mal, por padrão, subiu a inflação sob a Selic? Sim. Pelos motivos que eu expliquei na última aula. Se a inflação está... De novo, né? Depende de quem está no comando, né? Porque o Brasil baixou a Selic para 2% com IPCA a 5%, né? Então eu quero deixar claro que não é uma obrigação. O Banco Central, o Copom tem autonomia para isso, tá? Mas especialmente os títulos longos, que não são o Tesouro Selic, subiu a inflação, é um dos motivadores principais, por causa daquilo que eu expliquei. Se a inflação está 5 e o título está pagando 4, por que eu vou financiar? Tá maluco? Não vou repor nem a inflação? Entende? Então, em geral, um dos principais motivadores do aumento dos juros pagos por um país é a inflação. Tá? Ainda que não necessariamente ande junto. Especialmente em países muito fortes como os Estados Unidos. Mas no Brasil, foi o que eu mostrei. O título 2026, em janeiro, com a Selic a 2, estava pagando 6,5. 6,5. A Selic estava 2, ele estava 6,5. A Selic está 10, ele está 10. E 10 um pouquinho. Ele está 9, na verdade. A Selic está 9,6. Ele está 10,5. Olha que legal. Ele subiu bem menos, né, do que a Selic. Porque a Selic estava errada. Entendeu? O Banco Central é que estava na zoeira. Entendeu? A gente não teve efeito basicamente nenhum. Da Selic de 2 até 7, quase nenhum. Quase nenhum efeito real, né?
Dagmar, eu não entendi aonde eu compro esses títulos. A gente vai falar disso mais à frente, viu, Dagmar? Mas você compra isso na sua corretora preferida, no seu banco, tá? Tesouro. Você já pode se informar, Dagmar, inclusive, né? Eu já digo para todo mundo, na verdade. Você que tem conta num banco ou numa corretora, num banco, né? Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e tudo mais, você vai precisar como é que chama? Ah, ter uma conta na corretora do seu banco, tá? Então, você vai pedir para o seu gerente que eu quero abrir uma conta na Itaú Corretora, na BB Corretora, tá? Porque para comprar esses títulos não é através do banco, tá? É através da corretora, tá certo? É só para deixar isso claro. Então já vai lá na sua corretora, lá já no seu banco, fala, ô, meu gerente, minha gerente, quero abrir uma conta ela fica diretamente associada à sua conta, tá? Não é uma outra conta, mas é associada à conta do banco, porque aí você pode comprar direto pelo seu home banking lá, se você quiser, mas eu vou explicar isso mais à frente, tá bom, Dagmar? Valéria, poderia explicar a Selic negativa do ano passado? A Selic não foi negativa, Val. Quem foi para o negativo é o título Tesouro Selic. Eu vou explicar isso um pouco mais à frente, quando eu estiver explicando dinâmicas de curva, tá bom? Mas a gente vai falar bastante disso depois. A Selic não foi para o negativo, a Selic ficou em 2%, tá? Transitoriamente, o Tesouro Selic deixou taxas negativas. Maurício, Reginaldo, eu comprei o Tesouro IPCA+, com vencimento de 26 por volta de um mês atrás, o valor do PU subiu em 2% quase. Eu gostaria de entender essa correlação entre Selic e o IPCA subindo e descendo com o PU desse título que eu comprei. Lembrando, né, o Tesouro IPCA ele é formado por um componente de inflação mais um componente de prêmio. Os dois somados tendem a se alinhar à percepção da Selic. Tendem. Como a percepção da Selic tinha passado por um estresse enorme, de alta, todos os títulos pagavam mais. Todos. Eu vou explicar isso mais à frente, eu só entrando para te explicar rapidamente aqui. Então, você comprou num título barato, como a percepção subiu da taxa, o valor do título caiu, né? E você comprou lá. E agora, como a percepção deu uma acalmada, o mercado viu que não era tudo isso, a variante não sei o que lá, não virou nada e tudo mais, a percepção deu uma acalmada, portanto esse título valoriza. Tá? Essa é a dinâmica que você está vendo agora. Só que a gente não vai olhar isso numa escala micro de 2 meses, não. A gente vai olhar isso numa dinâmica macro de 2 ou mais anos. Tá bom? Carla, tenho 2 NTNB com vencimento em 55. Putz, Carla, que coisa. Não foi um bom momento. Ela comprou no IPCA mais 3,2. Ele está pagando agora IPCA mais 5. Entendeu? Só que o problema é que num prazo de 30 anos, eu imagino que você não deva estar tão feliz com esse título neste momento, né, Carla? E o IPCA mais 3,4, né? Eu fico imaginando que também é um título aproximado. Se eu perdi o resgate, perco muito do valor aplicado? Provavelmente. Provavelmente, viu, Carla? Porque eu vou explicar isso mais à frente, mas só para te explicar. Só para a gente tentar entender. Vamos supor um tesouro prefixado que no acumulado ele está pagando 5%. Tá? 5. Vou usar o 10, que é um número redondo. E ele é um título de 20 anos. Não é essa a conta. Eu só estou tentando explicar. A conta de fato é diferente. Para cada 1% que esse título variar, que o indexador variar, vai ser multiplicado pelo prazo. Quanto é o prazo? 20 anos. Você vai perder 20. Variou mais 1, você vai perder 20 sobre o que tem. Variou mais 1, você vai perder 20 sobre o que tem. Entende? Ele vai sempre multiplicar pelo prazo. Não multiplicar diretamente, mas ele é proporcional ao prazo. Portanto, quanto mais longo o prazo do título, maior o efeito no preço transitório dele. Entendeu, Carla? E o que muita gente fez, e desculpe falar, eu não vou citar nomes aqui porque eu não preciso. O que muita gente fez há 6 meses atrás, há 8 meses atrás, há um ano atrás,
falando para as pessoas entrarem nesses títulos 2045, 2055, foi uma irresponsabilidade. Tá? Eu fui um dos poucos, e quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Eu não perdi uma oportunidade para falar, não façam isso. Não é hora. Não é hora. E você está vendo agora, Carlos, o efeito disso. Né? Se você for lá no seu banco, onde você comprou, você vai ver lá claramente quanto você tem hoje. E vai estar lá o quanto está transitoriamente. Se você saísse hoje... Eu vou mostrar aqui só para a gente poder ver. Vamos lá, mostrar aqui o... Vou pegar o 2055, tá? Que você pegou aqui. Só para deixar claro, tá? O 2055, ele paga juros semestrais, tá? Tá aqui. 1 ano. Eu vou só mostrar de 1 ano atrás. Você está recebendo os juros, correto? Semestralmente. Então tá lá, você está recebendo 3 IPCA mais 3,29. Ele faz isso semestralmente e te paga. Na virada do ano, esse título era vendido, lembra sempre, se ele paga cupons semestrais, o efeito dos juros nele é muito menor, correto? Lembra que eu falei para você, porque você não tem efeito de juros compostos. Ainda assim, esse título em dezembro, na virada do ano, valia R$ 4.900 e agora ele está valendo R$ 4.300. Você recebeu os cupons, está no teu bolso já. Mas agora, o principal, se você tivesse que sair agora, você perdeu 15%, 13%. Mas só para vocês entenderem a diferença do efeito. Eu vou pegar o 2045, que é o mais longo que não paga juros. Na virada do ano, ele valia 1.527. Ele agora vale 1.200. 20 e tantos por cento de prejuízo em 1 ano. Vocês viram a diferença? Lembrando, a Carla já recebeu os cupons, né? Ou seja, parte desse valor já está no bolso dela. Então, na verdade, não é que no bolso da Carla, ela não tem só 4.341, ela tem 4.341 mais esses 2 cupons que foram pagos. Então, ela tem mais do que isso. Correto, Carla? Certo? Quem está no 2045 não recebeu nada, nada, e está 25% abaixo. Agora, se tivesse que sair agora, vai perder uma paulada, né? Entendeu, Carla, a diferença das coisas? É isso então. Por mais que vocês viram agora o efeito do cupom. O cupom reduz o dano, mas não te alivia muito não. Tá? Tô queimando largada. Ô, Fabião, assim não dá, viu, Fabião? Tô queimando largada aqui até umas... Daniel, o título pós, o cupom é atrelado ao título diariamente, exatamente. No híbrido ele é pago diariamente e o spread somente no resgate? Não. Tudo é diariamente. Tudo é diariamente, tá? Mas é sempre proporcional ao dia, tá? A Selic lá. Selic mais 0,1%. É que é tão pouco. Né? É tão pouco o 0,1 que não faz muita diferença. É 0,1% ao ano. Tá? É Selic mais 0,1 ao ano. Quanto que dá 0,1 ao dia? Divide aí 0,1 dividido por 365. Né? Não dá nem para... Vai para a quarta casa decimal, nem importa. Tá? Mas é isso. Guilherme, no título pré, na data do vencimento, o preço unitário corre risco de deságio ou ágio? Não. Não. Quer dizer, corre. Corre na hipótese do calote. Né? O cara fala assim, tô sem dinheiro. Bora negociar? Bora negociar? Bora alongar o prazo? Bora mudar a taxa? Aí, meu amigo, aí vai cair mesmo. Mas supondo que o emissor não tenha problemas, no vencimento é aquilo lá e acabou. Tá? Mal, falando de títulos de tesouro de liquidez diária, qual o principal fator para escolher Selic e IPCA? Falaremos mais à frente. Não diz respeito à liquidez, viu, Dani? A liquidez ela é diária no tesouro direto para todos os títulos. Todos os títulos. Tá? Mas o que eu falei agora, a Carla agora aqui que falou o exemplo. É bom negócio para ela sair hoje? Por exemplo? Não. Só fazendo um paralelo. Se ela tivesse comprado o Tesouro Selic, seria um bom negócio?
comparativamente. Seria melhor ela sair hoje do Tesouro Selic ou do IPCA mais 2055? Do Selic, porque é o único que tem uma trajetória que tende a ser linear para cima. Então é isso, né? Mas o que eu quero que você entenda, o que vocês entendam, é que assim, quem manda, e agora meus alunos do curso de commodities vão saber, quem manda na relação comercial, a compra ou a venda? Quem é mais, quem é mais forte? Quem importa? A compra ou a venda? O que vocês acham? Quem que é mais importante em qualquer relação comercial? É a compra, exatamente. É a compra. Portanto, o que eu quero que vocês entendam é que é muito mais importante determinar o melhor momento para entrar, porque se você conseguir entrar num tempo probabilisticamente mais favorável, a chance de você não ter que se preocupar tanto com a saída é grande. Só para manter o exemplo da Carla, viu, Carla? Não é nada pessoal, estou só mantendo o exemplo para as pessoas entenderem. A Carla fez uma entrada, eu sei que muitos de vocês estão numa situação semelhante à dela em alguma parte do seu patrimônio. Como ela não fez uma, não que não fez, ela não sabia como fazer uma análise adequada na época. Ela fez uma entrada ruim, num tempo não favorável, e que agora prejudica a saída dela. Entende? Ela não pode simplesmente, quer dizer, ela pode, né? Mas ela não tem uma liberdade absoluta no sentido de rentabilidade para sair a qualquer tempo. Entende? Então é isso. O que eu vou querer que vocês entendam é exatamente isso. Como que eu consigo me colocar numa posição probabilisticamente mais favorável de entrada, que, portanto, me cause potencialmente menos danos na hora da saída? Entende? É isso. A conversa toda vai girar em torno disso. Tá bom? Fernando, vamos ter uma carteira de títulos do governo dos Estados Unidos. Qual seria a corretora? Eu vou falar sobre exposição a títulos americanos nos Estados Unidos. Já adianto a você, você não pode comprar títulos americanos. Você não é americano, nem tem green card. Só podem comprar diretamente títulos americanos do governo quem tem, como diz meu amigo Fábio Fares, hoje me lembrou, o Social Security Number, que é o título de Seguridade Social, SSN, que só tem cidadãos americanos ou pessoas que têm vistos de residência permanente, chamado de green card, né? Mas você vai se expor de outra forma, muito eficiente, inclusive nos Estados Unidos, que é através por ETFs. Falaremos disso mais à frente e basicamente pode ser em qualquer corretora. Tá? Desde a Avenue, que é em português e tudo mais, até as mais sofisticadas Interactive Brokers e qualquer coisa assim, tá? Jefferson, o que é operar vendido? Não é foco do curso, porque a gente não faz. Operar vendido, Jefferson, é você poder operar a favor da queda do preço de um certo ativo. Você aluga de alguém que tem, vou dar um exemplo de ações. Você pode operar vendido em ações, por exemplo. Eu tenho ações da Petrobras. Existe um mercado organizado, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Você aluga ações de alguém, paga lá uma taxinha de 2, 3% ao ano, qualquer coisa, e vende. Não é teu, vende. Você tem o compromisso de recomprar. Se você vendeu, é porque você quer que caia, porque você quer recomprar mais barato. A diferença é sua, tá? Eduardo, a diferença entre um título pós no banco privado ou no Tesouro Selic seria: banco seria 100% da Selic, banco seria 100%, não sei, depende do banco, né? Selic, eu vou falar um pouco disso mais à frente, eu não quero entrar nisso agora, que é a diferença entre os títulos, tá bom? Tem aula de credit spread mais à frente, Edu. Paulo, operador de volatilidade é formado no curso de commodities. É verdade. Olha lá o Marcos. Hoje falam que deveriam ter comprado em novembro, mas no dia ninguém falava. Ninguém falava. Ninguém falava, meu amigo. No dia ninguém fala. Todo mundo comprou. Depois todo mundo comprou. É igual no fundo do Covid no ano passado, que ninguém falava para comprar. 3 meses depois todo mundo comprou o fundo. É muito engraçado. Rafael, o título de maior prazo não pode já estar precificando queda da inflação e por isso futuramente ficar menor que a Selic? Eu nunca vi. Nunca vi. Não faria o menor sentido.
na minha opinião. Fabião, perguntando por alto, faria sentido um título de 5 anos pagar menos que a Selic? Faz assim, ó, com o dedinho assim, ó. O que você acha? Não, né? Não faz. Por que eu vou financiar um governo de 5 anos se eu posso receber mais à vista? Não tem sentido. Né? Tipo, é mais ou menos falar assim, o seu cunhado chega para você e fala assim, ô cunhado, me empresta um dinheiro aí. Ó, eu te dou duas opções. Você pode receber amanhã a 10% ou você pode receber daqui 5 anos a 9%. Qual você prefere? Entendeu? Pensa naquele cunhado legal. Porque o Brasil é parecido com aquele cunhado legal. É isso. De novo, eu nunca vi. Se pode, eu acho, Rafael, que em tese pode acontecer, porque, de novo, quem determina o preço do título de longo prazo é o mercado. Correto? Não é o mercado? É comprador e vendedor. Né, Fabião? Em tese, pode acontecer. Pode. Ué, os caras chegam num acordo e falam, não, o Brasil agora está muito mais confiável. É um negócio inacreditável. Que é a tal da inversão da curva de juros, que a gente chama, né? Mas isso pode acontecer num título 2035 com 2024, por exemplo, né? Agora, Tesouro Selic, liquidez diária, pagar mais, ou menos, melhor dizendo, desculpa, exatamente, mais do que um título de 10 anos, cara, eu vou falar que seria uma novidade para reescrever os livros. Principalmente livros de história brasileira. Tá? Mas, de novo, em tese pode, porque o preço de mercado futuro ele é formado pelo mercado. Tem que dar... Olha lá, Monique. Tem que dar certo no final. Bellinellum Mauritium. Entendeu? É que a citação... Reginaldo, você irá ensinar sobre investir em renda fixa no exterior? Sim, vou falar disso. O pessoal fica perguntando 2, 3 vezes. Eu vou ler as perguntas, pode deixar. Eduardo, resumidamente, um título pós-fixado posso ler como um título pré-fixado com prazo de um dia? É exatamente isso. É um prazo de um dia. É todo dia. O Tesouro Selic é exatamente isso. É um título de ele vence daqui 4 anos, ou 5 anos, porque ele é 2027, 6 anos, mas ele tem liquidez diária. Você pode sacar de todo dia. Então ele é um título de um dia. É exatamente isso, Edu. Tesser, vamos falar de previdência ainda em dezembro? Eu quero deixar claro, Tesser, que eu falei isso durante a live de inscrições e antes e tudo mais. Previdência não é foco desse curso. Tem cursos por aí muito melhores do que isso. Né? Eu não compro previdência privada, não é o tipo de título que me interessa. Né? Eu vou explicar dinâmicas macro de previdência. O que é um VGBL, o que é um PGBL, talvez seja até na próxima aula ou qualquer coisa assim, tá? Mas eu quero deixar claro que esse não é um curso de previdência privada. Falei isso antes, estou só lembrando hoje mesmo, tá? Porque tem regimes tributários que são muito fora da minha área de conhecimento, tá? Não estão dentro do que eu pretendo ensinar a vocês. É o que eu falei. Esse curso é para ensinar principalmente dinâmicas de curva de juros, tá? Agora, dinâmicas tributárias, de previdência, tá absolutamente fora do meu expertise, para ser muito sincero, tá? Tem gente por aí muito mais gabaritada do que isso. Eventualmente, posso até tentar achar alguém que possa falar um pouco sobre o tema e tudo mais, mas é o que eu falei. Eu não me sinto confortável de falar de algo que não é algo que eu faço, tá? Elaine, eu saí um pouco, não sei se você respondeu a minha pergunta. Pode responder o seu caso. Tesouro Selic quase sempre tem disponível 2 títulos. Qual vencimento escolher? Depende do que você pretende. Eu vejo pouca diferença, para ser muito sincero, porque, como eu falei agora, a liquidez ele é um título de um dia, né? Ou seja, você pode sacar todo dia. E a diferença hoje está em média, o Tesouro 24 paga Selic mais 0,1 e o 27 paga Selic mais 0,2. É 0,1% de diferença ao ano. Ou seja, dá 0,1 dividido por 365. Né? É quase nula. Então, como é quase nula, olha a conta que eu faço. Gênio, eu sou um gênio. Por que eu vou comprar o Tesouro 2027? Correto? Por causa de 0,1% a mais? Eu vou no 24. De novo, tem gente que gosta do 27, que acha outras lógicas. Mas é o que eu falo, 0,1% ao ano, onde o indexador é 9,75%, qual a diferença faz 0,1% ao ano?
Então eu boto um prazo mais curto mesmo e que se lasque. Estou sendo bem sincero, que não faz lá muita diferença, tá? Mas são quase iguais, eu vou na mais fácil. Carla, em algum momento conseguirei sair? Essa é a pergunta, né, Carla? Segue, Carla, assim, ó. Como eu gosto de lembrar, eu não sei quando que você comprou, né? O de 2055, se você comprou quando a Selic estava 2% ou quando o IPCA estava na faixa de 2,5%, você tem um problema na mão, tá? Porque o prazo é muito longo. E é muito improvável que a Selic volte a 2%, né? Ou próximo disso. O IPCA voltar para 2, para 3, não é improvável, não mesmo, tá? Até abaixo disso, especialmente no começo do ano que vem, que eu acho que a gente deve ter um choque de juros em breve. Juros não, de inflação. Não um choque, mas um regime de inflação mais calma. Então, certamente você vai, no mínimo, ter um ponto mais, eu acho, um ponto mais favorável de saída do que você tem hoje, tá? É o que eu posso te dizer, tá? Mas sendo muito sincero, eu não contaria. Na verdade, Maurício, pensando inclusive num regime de sanidade, eu não contaria, pelo menos nos próximos 10 anos, uma Selic abaixo de 5%. Tá? Sendo muito sincero. O Brasil não tem condições de ter juros abaixo de 5%, sendo muito realista, na minha opinião. Né? Porque a inflação brasileira nunca vai ser estruturalmente abaixo de 5%. 4%, 5%. Não vai. Não tem como. Né? Porque o Brasil é um país indexado, isso vai levar 10 anos para acontecer no mínimo, né? Então é isso. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho sim que você vai ter chances melhores à frente, tá bom? Olha lá, André, tenho muito a agradecer, pois somente fiz 2 entradas do Tesouro IPCA+. É isso aí, cara. Kennard, mal, se comprei títulos diretamente no site do governo, do Tesouro Direto, como consigo colocar como garantia na corretora? Há como colocar a garantia lá fora? Bom lembrar, eu vou falar disso numa aula mais à frente. Quando você usa o site do Tesouro Direto, você não compra pelo site do Tesouro Direto, tá? Você manda a ordem pelo site do Tesouro Direto, mas a compra é liquidada num banco ou corretora. A maioria das corretoras, a XP mesmo que eu uso, eu vou direto no site e coloco como garantia. Você opera opções e tudo mais, tá? Mas se você não conseguir fazer isso, você precisa falar com o seu AI ou com o seu gerente, tá? Para ele pedir a alocação do título como garantia, tá bom? Mas é bom lembrar que o site do Tesouro Direto não compra nada. Quem compra é a corretora ou o banco, tá? Antônio, como é formado o valor do título? Quando se diz que o título vale 5 mil, isso se refere a um título, ou o título é formado por um número de cotas. A gente vai falar disso um pouco mais à frente, tá? O título vale 5 mil reais, mas você pode comprar uma fração dele. Salvo engano, é 0,01 título, né? Ou seja, um título pode ser dividido em 100 partes, tá? Mais ou menos o título público, tá, Antônio? Então, quando você vê o valor do título, é o valor de um título. E você pode comprar múltiplos dele. Pode comprar 20, que vai dar 100 mil, por exemplo, né? Mas, na verdade, você pode comprar 20,14, né? Múltiplos de 0,01, tá? O pessoal mandando aqui. Elton, mal por falar em green card, é verdade que se tiver 500 mil investidos nos Estados Unidos, você pode ter green card? Eu acho que subiu isso. Não lembro mais. Esse é um detalhe específico demais. Até o Fabião que está ali, se quiser comentar aí, Fabião. Eu sinceramente não sei dizer. Edson, operar por bancos ou corretoras tem vantagens ou desvantagens do que operar direto no site do Tesouro? No caso de títulos públicos, eu só uso o site do Tesouro. Tá? E eu vou falar disso numa aula mais à frente, porque tem uma pegadinha que alguns bancos fazem, que é uma zoeira sem graça, inclusive. Tá? Mas o fechamento da curva de juros que se fala por aí seria o flateamento, que é virar flat da curva para começar a cair, é o que se espera, né? Eu vou falar um pouco mais à frente, mas sim, tá, o Guilherme? Diego, Maurício, os juros não seriam divididos por 250... agora vem perguntar aquelas coisas. Que é por dia útil. É por dia útil, tá tudo bem. Não é por 365, é pelo número de dias úteis do ano e tudo mais. Tá correto. A conta não muda muito. Tá? Dividir 0,1 por 250 dias ou por 365 continua sendo muito pouco, né?
É só para lembrar, mas você está correto, viu, Diego? É por número de dias úteis, tá? O final de semana não conta nem feriados, tá? A cota não atualiza no final de semana. O que eu quero dizer? Ou seja, ela atualiza na segunda-feira, né? Na mesma proporção. Eu não vou entrar nessas conversas de green card, porque tem regras específicas. Às vezes, depende do... Porque também não existe só um tipo de green card, né? Ou seja, green card nada mais é do que um visto de residência permanente. E ele pode acontecer de muitas formas, né? Como investidor, como alguém que monta um negócio. Investidor é alguém que tem dinheiro no banco, como alguém que monta um negócio, ou tem, cara, N outras classificações que isso pode funcionar. Rapaz, hoje cansou, hein? Vou falar pra você que eu tô suando mais que a... Rapaz do céu. Mas foi bom? Gostaram? Foi bom? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado a vocês entender, né? De novo, tá? Eu tô fazendo de propósito essa queimação de largada aqui, porque eu sei que a gente vai ficar uns tempo longe, né? E muita gente vai ficar ansiosa, querendo saber como é que vai funcionar o ano que vem. O que eu quero, e de verdade, eu não vou abrir mão disso, quero deixar claro, eu coloquei desde... Porque já vieram umas perguntas meio estranhas para mim. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas ou não ouviram o que eu falei, ou elas só não querem ouvir mesmo. Eu não vou ensinar ninguém a operar volatilidade, não é o objetivo desse curso. Eu vou ensinar vocês a terem posturas conservadoras e tranquilas com operações de renda fixa. O foco é em trajetórias de longo prazo. Cara, um ciclo de juros leva 4, 5 anos, é nele que eu vou mirar, entendeu? Cara, quer operar volatilidade? Está buscando no lugar errado, entendeu? Outra coisa, eu sei que muita gente está preocupado com isso, né? Cara, Mal, quanto que eu vou poder ganhar nesse ciclo de juros? Vou lá saber, velho. Entendeu? Não tenho bola de cristal não, bicho. Entendeu? Não adianta me perguntar não, porque eu não sei, velho. Entendeu? Eu não vou mentir pra ninguém não, cara. Né? Igual eu falei lá. Você acha que eu sabia quanto eu ia ganhar naquele título pré-fixado 2018 que eu comprei no dia da máxima? Você acha que eu sabia que era a máxima tão pouco quanto eu ia ganhar? Não. Eu só queria me colocar numa posição de estar o mais próximo do topo que eu podia. Consegui. Né? Ou seja, é esse o ponto. Eu consegui tirar o máximo possível com a menor possibilidade de risco possível, porque essa é a ideia. Quanto mais próximo do topo de juros eu estiver, menor o risco que eu estou me expondo, porque menor a chance dele subir além de onde eu estou. Correto? Que é diferente do cara que comprou quando a Selic estava 2%. É só isso. Mas na verdade não é só isso. Porque tem um monte de gente por aí que falou um monte de coisa, tá passando um calor dos infernos e não fala, né? Porque, de novo, uma brincadeira, né? O cemitério dos perdedores é silencioso, né? Ninguém fala disso. Então, a ideia principal é vocês primeiro entenderem. Por que eu estou falando critérios pode parecer tão fundamentais o que eu estou falando? Fundamentais no sentido de, nem importa. Vocês já entendem que critérios de risco. Vocês já entendem dinâmicas não. A formação do título, se ele é pré, se ele é pós, como que funciona o título pré, como funciona o título pós, porque na hora que a gente começar a falar lá na frente da hora da composição da carteira, eu não vou ter que ficar voltando em critérios fundamentais. Pessoal, vamos entrar agora aqui, por que eu vou colocar uma alocação de título pré? Você já vai entender o porquê disso, você já entende a dinâmica disso, né? Porque quanto menos eu perco tempo agora, mais a gente ganha tempo e velocidade mais à frente. Né? Então é isso. Espero mesmo de coração que vocês estejam gostando, que esteja sendo palatável, né? Inteligível essa construção. Gosto de lembrar, os conteúdos, se você achou que está denso ainda, não tem a menor dúvida, assiste de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes for preciso, até você finalmente entender, tá? É só isso que vocês precisam entender. O meu ponto aqui é não colocar ninguém na máxima, nem ninguém na mínima. Não sou um dos caras que caça máxima e mínima. Eu quero só que vocês estejam mais probabilisticamente favoráveis de ter lucro numa trajetória mais rápida, né? Como a Carla bem citou aqui, quando ela entra num momento menos favorável, cara, lá no vencimento ela vai ganhar a mesma coisa que foi contratado lá. É o durante que é o problema. Então, que tal se a gente consegue diminuir a dor desse durante, né? De ter que sofrer menos. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está passando mal hoje em dia. Passando. No dia 1º de novembro, lá que foi a máxima lá,
Teve gente ali que não dormiu, certeza que não dormiu. Porque teve título ali caindo 25%, 30%. Teve. Uai, o cara não dorme mesmo. Eu não dormiria. Entendeu? Pô, eu ia perder o sono fácil. Entendeu? É isso. Eu quero que vocês tenham noites tranquilas. Desculpa, quem é mais velho aqui do mercado sabe do que eu estou falando. Nada como você conseguir propiciar noites tranquilas para as pessoas. E é isso que eu quero, sinceramente, conseguir fazer. Tá bom? Pessoal, fiquem bem. Tenham todos uma ótima noite. Nos falamos na próxima aula, tá bom? Um grande abraço a todos.